A paz do Senhor, amém? Que dia mais gostoso! Falta pouco tempo para terminar, mas nós ainda vamos aproveitar muito. Ninguém aqui vai dormir agora, né? Eu vi uma pessoa deitada ali na poltrona, mas não é sono, né? Vocês estão animados? Estão ou não estão? Que festa mais linda que o Senhor preparou para nós. E agora o Senhor tem mais algo muito importante para dizer para mim e para você. Foi algo que a pastora Cássia conversou hoje de manhã comigo e com você. E a tia Margarete preparou uma surpresa, algo assim maravilhoso, para a gente encerrar esse momento. Você sabe o que a tia Margarete fez hoje? Gente, a tia Margarete, eu não sei se você já viu isso. Eu vou ter que ler uma história para você. Olha o tamanho do livro. Você está com preguiça? A sua barriga está cheia? Nós temos que ouvir uma história maravilhosa que tem nesse livro. E você sabe que livro é esse que a tia Margarete preparou para a gente? Gente, é um livro sem palavras. Você já viu um livro sem palavras? Pois é, esse foi o primeiro livro sem palavras que ela me deu. Mas, tudo bem, o livro é sem palavras. Mas você tem preguiça de ler? Me pergunta. Vocês gostam de ler? Isso. Preguiça é um pecado, né? Que bom que vocês gostam de ler. Pois é, e hoje a gente vai passear por esse livro, porque ele traz uma história maravilhosa da sua vida, da minha vida e de Deus e de um grande céu que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Amém. Antes de nós começarmos a ler nesse livro, eu quero que o irmão Mirando lance ali para a gente o versículo em João 3,16. Irmãozinhos, a pastora Cássia falou algo muito importante aqui hoje. Ela falou que tudo que a gente fizer aqui na terra não é tão importante que alcançar o céu. Que todas as coisas aqui na terra são passageiras. E que o nosso maior propósito, além da gente ter a nossa profissão, além da gente desejar as coisas aqui, o maior, o mais importante de todos eles é alcançar o céu. E eu quero te perguntar uma coisa. Ela disse isso hoje. Você sabe como eu faço do céu o meu maior alvo? Você sabe? Eu quero ouvir você me responder. Você sabe quando eu faço do céu o meu maior alvo? E isso quando nós oramos. Tem um versículo na Bíblia que a gente pode dizer que é onde se resume toda a palavra de Deus. Lá em João 3,16, ele diz qual é o motivo, o maior motivo que me leva para o céu, que me faz alcançar o céu. Quando, lá em João 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo muito. Ele amou eu e você. O mundo somos eu e você. Quando nós entendemos que o amor de Deus é tão grande por nós, Ele faz com que o nosso coração almeje o céu. Segundo, que Ele deu o seu Filho unigênito.
Quando eu conheço essa verdade, na qual a gente vai falar hoje à tarde, quando eu conheço o propósito que Jesus veio morrer na cruz por mim, faz com que o meu alvo seja o céu. E por último, para que todo aquele que nele crê, se eu crer, eu tenha vida eterna. Quando eu tenho entendimento da grandiosidade de tudo aquilo que o nosso papai está preparando para nós no céu, faz o céu o mais importante alvo que eu quero alcançar na minha vida. Você concorda nessa tarde? Amém. Então vamos levantar agora e falar assim: Senhor, levanta, vamos levantar e vamos falar assim: Senhor, eu quero que o céu seja o maior alvo de toda a minha vida. Amém. Então, pode sentar que agora nós vamos abrir este livro maravilhoso. Olha, aqui tem 5 cores. E essas cores, cada uma representa os propósitos de Deus para nós, um plano que Ele preparou. Tá? E nós vamos começar da cor dourada. Gente, o céu é que cor? O céu é? O céu aqui é azul. Só que o céu do céu, onde é morada do Senhor, é tudo de ouro, como a tia Cássia falou hoje. Ele é rei. E lá no seu reino, tudo é de ouro, tudo é de pedras preciosas. Tudo tem um grande valor e um grande significado para que nós cheguemos lá e recebemos tudo isso que o Senhor tem nos preparado. Então, o céu é dourado. Olha que lindo, gente. Está preparado? Vou abrir. 1, 2, 3 e... Uhul! Olha que lindo, meninos. Então, a cor dourada, ela vem revelar o céu. Isso mesmo, eu ouvi falando castelo. Jesus, ele é rei. E no reino dele, há castelos, há mansões celestiais em ouro, preparados para mim e para você. No início de toda a criação, quando Deus formou o homem, quando Deus formou a terra, quando Ele formou tudo e todas as coisas, foi no princípio de tudo. Deus criou o homem. E sabe quem era o homem? Quando Deus criou o homem, sabe quem ele era? Adão. Isso mesmo. E sabe o que representava Adão? Adão era a maior e mais perfeita criação que Deus quis fazer. Pois é, você e eu e Adão, nós somos a maior criação que Deus quis e fez. Que alegrou o coração de Deus foi quando Ele criou o homem. E sabe qual era a vontade de Deus? Que o homem fosse o seu melhor amigo. E lá no princípio, lá no jardim do Éden, você sabe como era? Deus descia, ia até o jardim e conversava com Adão todas as tardes. Deus era amigo de Adão. E Deus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer continuar falando conosco.
Mais um dia, Satanás, irmãozinhos, assim como o céu é real, o inferno também é real. Ele existe. Um dia, no jardim, tudo perfeito, tudo certo, o homem criado por Deus passeava por todo o jardim. Satanás, em forma de quê? E isso muito bem, em forma de uma cobra, em forma de uma serpente, ela enganou o coração do homem, fazendo que o homem pecasse. Aí, a partir desse momento, entrou o pecado no mundo. Muito bem. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo quando Adão desobedeceu a Deus. Aí, nesse momento, aconteceu uma coisa. O homem se afastou de Deus por causa do pecado. Um dia, Deus desceu do céu. E você sabe o que aconteceu? Adão, com vergonha, se escondeu de Deus, porque ele sabia que ele tinha pecado. E o pecado faz nós afastarmos de Deus. Assim como Adão já tinha vergonha de estar na presença de Deus, porque ele tinha desobedecido a ordem. Assim, com o pecado, o homem se afasta de Deus. Deus, ele não se afasta de nós, mas quando nós pecamos, como a tia Cássia falou, tem uma consequência. O nosso pecado que nos faz afastar de Deus. Então, nós afastamos de Deus. E a partir desse momento, então, o homem se afasta de Deus através do pecado. Mas, como nós dissemos hoje, vamos repetir? O que é pecado? Vocês podem me ajudar? Mentira, fazer coisa feia, desobedecer a Deus, desobedecer o papai e a mamãe, xingar. Isso também. Gente, você viu a imensidão de pecado que tem? Muito bem. Então, pecado é maltratar os amiguinhos, fofocar, brigar. Gente, que coisa mais boa. Isso, muito bem. Agora nós vamos voltar para a história. Você viu quantas coisas que podem nos afastar de Deus? Mas as coisas que podem nos unir a Deus são muito mais, e hoje nós vamos empreender isso. Então, o pecado é tudo aquilo que faz com que eu entristeça a Deus, o Papai do céu, e ao meu irmão. Porque Deus fala assim, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e o homem, e o nosso irmão como a nós mesmos. Então, tudo o que desagrada a Deus, ou meu coleguinha, ou meu pai, ou meu semelhante, é pecado. Quando eu desobedeço, quando eu faço coisas, quando eu assisto, a tia Cássia falou que a gente assiste coisas que a gente não pode assistir, quando a gente faz coisas escondidas, quando a gente faz mentiras. Então, o pecado é tudo isso. E isso afasta nós de Deus. Só que Deus, Ele é tão bom, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, porque Deus, Ele não queria que o homem perdesse o seu relacionamento com Ele. Deus queria que o homem continuasse sendo seu amigo, que conversasse com Ele todos os dias e que buscasse a face do Senhor. Aí você sabe o que Deus fez? Deus tinha um plano. E esse plano
Olha o plano de Deus. É algo vermelho. A cor vermelha te diz algo? Sim, o sangue de Jesus. Mais alguma coisa? Muito bem. O amor. Sim, tudo que Jesus fez foi por amor. E o plano do Senhor para que o homem continuasse o seu amigo muito perto de você, foi para que Jesus viesse na cruz do Calvário e que ele morresse por mim e por você. Só que, irmãozinhos, eu quero que você preste muita atenção, porque essa é muito importante. A palavra fala, como a tia Cássia falou, que o pecado, que o salário do pecado é a morte. Aquele que peca, ele deve morrer. Na palavra de Deus fala. Como eu pequei, se eu fosse morrer, o meu sangue derramado pagaria o meu pecado. Se a tia Margarete pecasse e ela quisesse ser salva, se ela derramasse o sangue dela, poderia pagar somente o pecado dela. Só que Deus teve que preparar alguém muito especial. Deus derramou um sangue muito precioso. O sangue derramado nessa cruz foi um sangue muito precioso. Esse sangue teve um preço muito alto, porque foi o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Foi o sangue de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Se o meu sangue cobre o meu pecado, se o sangue da tia Margarete cobre o pecado dela, o sangue de Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado. Aí aquele sangue precioso, daquele homem que morava lá no céu, que tinha tudo na glória, ele fez como a tia Leila falou ontem. Ele veio como ovelha. Ovelha que é humilde e mansa. Ele veio em obediência a um amor muito grande, que é o amor do nosso Deus, o nosso Papai do céu. E por esse amor, Jesus obedeceu. Obedecer está dentro do agrado de Deus, não está? Pois é, Jesus, ele obedeceu. Ele foi Deus sem pecado. E o seu sangue foi derramado. E quando ele foi morto na cruz do Calvário, o seu sangue apagou todos os pecados de todos aqueles que nele crescem. A partir do momento que eu creio que Jesus morreu pelo meu pecado, eu posso alcançar o céu. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. E o mais importante ainda, que ele ressurgiu. A palavra fala que o pecado do salário é a morte. Mas Jesus, ele não tinha pecado. Aí, porém, acontece algo extraordinário. A morte não pode contra aquele que não tinha pecado. E Jesus venceu a morte. Ele se levantou no terceiro dia e reviveu. A morte não pôde contê-lo, porque aquele sangue não tinha pecado. Ele era puro, santo e imaculado. Ele foi uma oferta especial que Deus mandou para mim e para você. Jesus, quando Jesus veio e morreu por mim e por você, Jesus, ele veio por amor. E ele estava disposto a cumprir a vontade do Pai. E ele se sujeitou àquilo, para que nós um dia
pudéssemos alcançar a salvação. Ele morreu, passou 3 dias, ele ressuscitou. E hoje Jesus ele está onde? Você sabe? Isso, Jesus está no céu, ao lado de quem? Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus está lá no céu, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas aí, algo muito bom aconteceu, porque Jesus, ele é bom. Deus, ele é muito lindo. Você acha que Jesus ia deixar a gente aqui na terra, mesmo tendo acesso a ele, sem a sua presença? Não. Deus enviou o Espírito Santo para morar aonde? Muito bem. Olha como Deus é lindo. Onde Jesus mora? No céu. Jesus tem uma morada. Isso. O Espírito Santo, ele mora no nosso coração. Isso. O nosso coração é a morada do Espírito Santo. Gente, só que o mais importante nisso tudo, quando Jesus morreu, foi o homem que matou Jesus? O homem matou Jesus ou não? Olha, o homem não matou Jesus. Jesus era Deus. Ele se entregou. Nenhum homem podia contê-lo ou fazer algo contra ele. Então, quando você fala assim que Jesus ele morreu, não. Jesus ele se entregou. Ele veio como ovelha mansa, obediente, em amor e Isso, Jesus se entregou. O homem jamais poderia tocar no que era de Deus. E Jesus se entrega por mim e por você. Aí Jesus vai, sobe para os céus e manda o Espírito Santo para fazer morada no meu e no seu coração. A pastora Simone fala muito para a gente. Ela fala assim, olha, cuida do seu corpo, cuida do seu coração, porque você é templo do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele vai morar dentro desta casa? Não, ele não vai morar nessa casa. A morada do Espírito Santo é onde? No meu e no seu coração. Quando nós recebemos, nós acreditamos, cremos, nesse plano aqui que Jesus veio para perdoar os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, creio que Jesus é o Filho de Deus, eu sou perdoada e o Espírito Santo vem morar onde? Pois é, você é templo do Espírito Santo. O céu é morada de quem? Isso, hoje o céu é morada de Deus. Jesus mora no céu, mas o Espírito Santo, o lugar dele é no meu e no seu coração. E para que ele esteja lá dentro do nosso coração, é necessário algo. O que é necessário? A gente ter um coração branco. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não tem pecado. No céu não entra pecado. Aí, a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar no meu coração, o que ele faz? Ele me ajuda contra o pecado. Isso, o Espírito Santo me ajuda a vencer o... Muito bem. E eu passo a ser morada do Espírito Santo. E nós podemos sim ter um coração puro, alvo como a neve. A palavra de Deus fala assim que Deus fala que as nossas roupas e o nosso coração tem que ser alvos como a neve, sem nenhuma mancha, sem nenhuma contaminação e sem nenhum pecado. E o Espírito Santo de Deus, que a partir desse momento entrou lá dentro do meu coração,
o que Ele faz? Ele me fortalece. Eu busco o Senhor em oração, eu busco a sua palavra, eu peço Ele que me fortaleça, e Ele purifica a minha vida e me ajuda. O dia que o pecado vir e bater na porta do meu coração, eu posso me arrepender. Ou então eu falo: Espírito Santo, eu não vou mentir, eu não vou desagradar o meu irmão, e o Senhor vai me ajudar. E o Espírito Santo vai nos ajudar até a gente chegar lá no céu, porque o Senhor falou assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas eu não vos deixarei sozinho. Eu vou enviar alguém que vai te ajudar, e ele vai te ajudar a alcançar o... Muito bem, o Espírito Santo vai nos ajudar a alcançar o céu. Aí, depois da gente ter reconhecido Jesus como nosso único e suficiente Salvador, depois da gente ter entendido o preço tão alto que foi, que Deus preparou para que Ele me resgatasse para morar na glória com Ele, nós vemos aqui a cor verde. Essa árvorezinha representa eu e você. Essa árvore, ela representa eu e você. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra, ela é uma semente. Muito bem, a palavra é uma sementinha. E essa semente, ela entra no nosso coração e ela germina. Aí, essa palavra, ela vai crescer na nossa vida, e ela vai crescer como essa árvore. Quanto mais nós orarmos, cadê? Quem está orando aqui, hein? Vamos ver? Quanto mais nós lemos a palavra, essa sementinha vai crescer dentro de nós. Quanto mais nós orarmos, nós falarmos com o Papai do Céu, essa sementinha vai crescer dentro de nós. Quando eu falo dessa palavra para o meu coleguinha, essa palavra vai crescer dentro de nós. E nós vamos crescendo. Nós vamos começar crescendo para baixo. Você já viu crescer para baixo? Pois é, a árvore, ela começa crescendo para baixo. Você sabe por quê? Porque isso, muito bem, a raiz de uma árvore segura ela para cima, e ela pode crescer muito, porque a sua raiz cresce. Aí essa árvore começa crescendo para baixo, e ela tem as suas raízes profundas quando a gente anda e caminha com o que o Senhor deixou para a gente, que é com o Espírito Santo, com a palavra dele, com a igreja, com a oração, com a tia Margarete, com a equipe do departamento Kids, com a tia Leila, com a tia Cássia. Isso tudo me faz crescer como uma árvore. E aí eu vou gerar flores e frutos. Então o Senhor nos chama para gerar frutos, e Ele quer que nós sejamos fortes, saudáveis. Então, uma planta, ela precisa de água. O que a planta precisa para crescer? Água, adubo, às vezes, sol, amor, muito bem, amor, e ar para ela respirar. A terra. Então, tudo isso faz parte para que a árvore cresça. E o Senhor prepara tudo isso para que a gente cresça, seja nutrido e sejamos fortes como uma árvore muito grande. Pois é, nós falamos então que para a gente ir para o céu, a gente tem que entender o amor de Deus. Ele veio por amor a nós. Deus nos ama muito. Ele morreu numa cruz e Ele preparou um lindo lugar para eu e você morar com Ele. Lá onde? Lá no... Pois é, aqui é tudo muito passageiro. Aqui tudo vai passar muito rápido, mas lá vai ser eterno. Jesus, Ele é o quê?
Muito bem, Jesus é rei e ele tem rei de toda a terra e rei dos céus, rei da terra e dos céus. Rei de todos os universos, muito bem. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz. Só a paz só vem através dele. Então, ele é rei. E fala que lá no céu, ele tem um grande... Ele fica sentado na onde? O rei, hein, gente? Muito bem. Fala que lá no céu, olha, a Bíblia conta muito pouco sobre o céu. Você sabe por quê? Porque tem muitos mistérios que nós vamos descobrir só a hora que chegar lá. Porque é tão grande, é tão precioso, é tão bom, é tão lindo, que Deus deixou para que a gente conhecesse quando a gente chegar lá. E a Bíblia fala muito pouco. Mas ela fala que Deus, ele senta num grande e sublime trono. E desse trono, nasce um rio. E você sabe como que é o nome desse rio? Rio da vida, que emana do trono de Deus. Esse rio tem águas cristalinas. Eu trouxe isso aqui para mostrar, parecido com um cristal. O rio da vida tem águas cristalinas. E ela nasce no trono de Deus. E sabe por onde ela passa? Ela passa por toda a cidade santa. Esse rio passa por toda a Jerusalém celestial. Então, Jesus, do trono de Deus, nasce o rio de vida. E esse rio de vida, por onde ele passa, ele gera o quê? O amor, alegria, paz, vida. O rio de vida nasce onde, gente? Lá no céu? No trono de Deus. Emana do trono de Deus a nascente do rio da vida. E ela passa por toda a cidade santa. E outra coisa, fala que lá no céu, Jesus, ele tem o que para nos dar? Muito bem. E essa coroa é uma coroa de quê? Coroa da vida. Você sabe por que Jesus tem preparado uma coroa da vida? Porque o dia que a gente entrar lá no céu, ele vai entregar essa coroa. Aí sobre nós não vai haver mais morte. Porque lá é eterno. A coroa da vida, nós não morreremos mais, porque lá é eterno. Então o Senhor tem preparado uma coroa para entregar para mim e para você. Lá no céu tem ruas de ouro e de cristal. Imagina como é bom e como é precioso. Irmãos, o céu é tão bom que as coisas ruins a gente tem que deixar aqui na terra, tirar de perto da gente. Não podemos deixar as coisas ruins, que são tantas, entrar no nosso coração. Porque o que tem preparado para nós é muito grande, é muito bom, é muito melhor do que qualquer coisa. Então lá no céu tem o quê? Ouro, muito ouro, ruas de ouro e de cristal. Lá não vai haver sol, porque a tia Cássia falou uma coisa, porque a luz de Deus vai fazer o quê? Vai clarear todas as coisas. Lá não haverá noite, porque a presença do Senhor está naquele lugar. E lá vai ter algo também muito importante. Você sabe o que tem lá? Tem mais uma coisa lá no céu. Quem pode entender essa dica? Hã? O que? É um livro da? Muito bem, lá no céu tem o livro da vida. Aí,
para a gente chegar no céu, nós precisamos estar com o nosso nome escrito nesse livro. E como o nosso nome é escrito nesse livro? Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós cremos que Ele morreu para nos perdoar o nosso pecado, o nosso nome é escrito no livro da... Muito bem. E aí a gente vai chegar lá no céu, Jesus vai abrir aquele livro enorme que Ele escreveu, o seu e o meu nome. E Ele vai nos chamar pelo nosso novo... Isso, Jesus tem um novo nome para dar para mim e para você. E Ele vai te chamar pelo seu nome. E a pastora Leila falou uma coisa ontem. Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando você chegar lá, que Jesus falar o seu nome, você vai saber que é você. E você vai falar assim, Jesus, aqui estou eu. E o meu nome está ali. Então, irmãos, essas são poucas coisas que nós sabemos que Jesus tem preparado para aquele que acredita nele, que entrega o seu coração verdadeiramente para Ele, que pede perdão dos seus pecados e que se quer tornar santo como o Senhor. Lá em João 3, de novo, eu queria que o irmão Miranda colocasse ali para a gente encerrar. Lá em João 3,16, fala que Deus, Ele amou quem? Eu e você. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por amor a nós, para que a gente pudesse orar na vida eterna com Ele. E antes de encerrar, eu quero perguntar para você. Vamos ficar de pé todo mundo, que eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar agora. Vocês entenderam o quanto Jesus nos ama? Depois de você entender que Jesus tem um amor enorme pela minha vida e pela sua, depois que eu entendo que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele se entregou para que a gente fosse remido e lavado pelo seu sangue, depois que eu entendo que Ele tem uma mansão lá no céu preparada para mim e para você, eu te pergunto, e eu quero ouvir todos responderem. A partir de hoje, você vai ter um alvo maior do que esse alvo aqui, ó, na sua vida, que é chegar lá nesse lugar. Você vai ter algum alvo maior que esse? Não, você sabe por quê? Porque quando nós entendemos o que Ele fez, o seu amor e o que Ele tem preparado, meus irmãos, tudo aqui passa, mas o Senhor, Ele nos carrega no colo. Ele prepara algo bom e lindo para cada um de nós. Amém? Amém. Eu quero voltar à palavra. Posso chamar o pastor Leandro para que ele venha fazer uma oração. Eu quero convidar o pastor Leandro, porque a palavra de Deus fala assim, que nós precisamos crer no nosso coração e acreditar, né, e falar com a nossa boca. Todos nós temos que confessar Jesus. Quem aqui já confessou Jesus como seu Salvador? Muito bem. Então, para os que já confessaram a Jesus e que querem receber Ele no seu coração, o pastor Leandro vai orar aqui com você. E para você que já recebeu, ele vai orar. Você sabe para quê? Para que o Espírito Santo te ajude, esteja com você todos os dias nas suas dificuldades. Quando você ficar triste, quando você estiver precisando de ajuda, o Espírito Santo vem e te fortalece como aquela árvore. E você consiga alcançar o céu. Amém?